Olá, seja bem-vindo ao Além das Sessões, o podcast que traz assuntos relevantes e importantes para a sua saúde mental. Eu sou Andressa Carneiro, eu sou psicóloga clínica, estou atuando há 10 anos dentro da psicologia e hoje vamos ter um tema super importante. Afinal, quem aí não precisa melhorar a qualidade do sono? Você sabia que cerca de 65% de pessoas não dormem bem? Isso mesmo. E para esse momento eu convidei aqui a doutora Ana Paula Nunes. Ela, que é doutora, que é mestre em Medicina de Saúde pela UFBA, especialista em terapias comportamentais e em psicologia da saúde, membro filiada da Academia Brasileira do Sono e atua há 12 anos com psicoterapias cognitivas e comportamentais. Seja muito bem-vinda, doutora Ana Paula. Eu agradeço por você ter aceitado o nosso convite de participar desse episódio do podcast. Obrigada, Andressa, pelo convite. É sempre importante, né, levar conhecimento para as pessoas e conversar sobre saúde mental e principalmente sobre o sono, né, que é tão importante nas nossas vidas, já que a gente passa, né, um terço da nossa vida é dormindo, né? Então, boa parte da nossa vida a gente precisa estar dormindo, né? Então, é um tema super importante, super relevante. Sim, sim. O sono, né, acaba sendo sempre um pilar que a gente precisa sempre trabalhar no consultório. E aí eu já pergunto, né, por que o sono ele é considerado essencial para a nossa saúde mental? O sono é crucial para a saúde mental. Eu costumo dizer que o sono é como se fosse o nosso tapete, né? A nossa âncora, o nosso pilar central. Sem sono, não há saúde mental. Né? Quando o sono começa a ficar prejudicado, sintomas de insônia, por exemplo, né? Dificuldade para dormir, o sono intercortado, é como se abrisse uma porta aí para diversos problemas emocionais ou até transtornos mentais. Né? Então, qual é a relação aí com a saúde mental? Perceba que quando a gente não dorme bem, a gente começa a ficar mais irritado, mais sobressaltado, com dificuldade de interação com pessoas, mais impaciente, começa até a comer mais, né? Começa a ter dificuldade de aprendizado e de memória, porque o sono, ele é o principal consolidador de memória. Se a gente não dorme bem, a gente vai ter aí a memória prejudicada e a atenção para poder trabalhar, gerenciar situações do dia a dia. Então, a vida se torna mais difícil quando a gente não dorme. Sim, sim, isso gera aí, né, impactos na nossa qualidade de vida, gera prejuízos nos nossos afazeres, né, trabalho, estudo, família, relacionamento. Quando a gente não dorme bem, a gente literalmente não vive bem. Exatamente. Sim, sim. E aí trazendo, né, até essa questão mesmo pautada para a memória, né, o quanto é que a nossa memória ela é prejudicada justamente por não dormirmos bem. E muitas vezes, né, até pegando um gancho para aquelas pessoas que se cobram muito, né, o cobrar, ter que saber, ter que fazer, o processo mesmo, né, da autocobrança, o quanto isso é estressor e o quanto é que isso também impacta. Eu gosto muito de trazer aquela questão do ciclo, né, às vezes a gente fica rodando assim, não durmo bem, não consigo dar conta das minhas tarefas, fico estressado, volto a não dormir bem. Exato. E aí a gente nunca se autorregula. Começa a tornar um ciclo, né? Um ciclo vicioso e que não para, né? Se eu não durmo bem, logo as minhas atividades do dia a dia vão ser prejudicadas, não consigo dar conta. E aí a gente acha, não, então eu preciso ficar acordada até 2 da manhã para poder dar conta do que eu não consegui fazer durante o dia. Só que ao mesmo tempo eu preciso acordar às 6 da manhã para dar conta do dia. Então, o que a gente precisaria dormir, né? Ali, de 7 a 9 horas de sono, as pessoas estão dormindo 4 horas, 5 horas, né? Um período muito reduzido do que é recomendado para os adultos, né? É claro que cada pessoa vai ter um tempo de sono, né? Não dá para dizer todo mundo precisa dormir 8 horas, não, né? Nem todo mundo precisa dormir 8 horas. Mas o que a gente vê é uma redução aí do sono para dar conta das atividades, de ser mais produtivo, sem respeitar qual é o limite do sono, né?
Andressa, quanto que você precisa dormir para se sentir bem? Né? Então, o sono precisa ser avaliado a nível individual. Sim. A gente fica bem com 7 horas, a gente fica bem com 6 horas, pode ser. Sim. A gente só fica bem com 8 horas. E está tudo bem, mas a gente precisa ver o que é importante para cada indivíduo. Sim, sim. Aí entra aquele lugar também, né, de não se comparar, né, de não entrar nessa malha, porque se a gente se compara, a gente acaba não entendendo que cada indivíduo, ele vai ter ali a sua individualidade, as suas próprias necessidades. Sim. É legal a gente falar sobre essa questão da quantidade de horas de sono, principalmente nas fases específicas de vida. Sim, sim. Né, doutora? Porque se a gente for pensar, o adulto, tem lá, né, se você colocar lá no Google, vai aparecer quantas horas o adulto tem que dormir. Entre 7 e 8 horas, se eu não me engano. 7 a 9. 7 a 9, por aí. Mas um adolescente, por exemplo, quantas horas o adolescente tem que dormir? Uma criança. Bebês, crianças e adolescentes têm uma maior necessidade de sono, né? Então, o adolescente precisa dormir aí mais de 8 horas, às vezes 10 horas, para ele se sentir bem. Só que muitas vezes não consegue, né? Difícil, porque 7 horas da manhã é uma crueldade ter que estudar 7 da manhã, né? Ter que acordar cedo, justamente que o adolescente quer ficar até tarde jogando no videogame, conversando com os amigos. E aí o sono é simplesmente interrompido de manhã cedo para poder ir para a escola, né? Tem até discussões, assim, falando sobre estender o horário do início das aulas, né? Ao invés de começar às 7, começar às 8, né? Porque o adolescente precisa dormir mais mesmo e nós adultos regulamos o horário do adolescente de acordo com o nosso horário. Sim. Então, se eu preciso estar num trabalho às 8, eu pego a criança, acordo às 6 da manhã e levo para a escola, porque eu tenho que estar na escola às 7, porque eu preciso estar no trabalho às 8. Então, na verdade, o horário das crianças e adolescentes é regulado pelo horário dos adultos, o que é péssimo, né? Porque eles têm maior necessidade de sono. Sim. Os adultos, um pouco menos, ali, 7, 8, alguns até 9, né? Mas a faixa de 7 a 8. E o idoso já tem menos necessidade de sono. Né? Então, idosos ficam bem, às vezes com 5 horas. Sim. Por isso que a gente nota, né? Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai acordando mais cedo ainda, né? Exatamente. Se alguém tem em casa aí, algum idoso que acorda cedo, saibam aqui. E fica bem, né? Mas aquele idoso que fica bem, que acorda cedo, né? E fica bem durante o dia. Se fica muito sonolento durante o dia, dormindo a tarde toda, né? Tirando muitos cochilos, aí é um momento de alerta, né? Para chamar a nossa atenção. Por que tá ocorrendo tanto cochilo assim durante a tarde? Sim. Né? Ou tá dormindo pouco, ou o sono não está sendo de qualidade, ou pode ser até indicativo de demências. Sim. Sim, a questão, né, também relacionada à saúde mental, porque até se a gente for pegar um recorte da próprio transtorno de depressão, o sono acaba vindo sempre como um lugar de alteração. De alteração, né? Já mostra ali que tem alguma mudança no padrão daquela pessoa de funcionamento. Então, o sono, ele vem num nível muito maior. Que é a desmotivação, que é a falta de ânimo, que é a falta de interesse, que é a desesperança mesmo. Sim. Né? Que é um outro critério que também deve estar no processo de avaliação. O sono, ele desregula quando ele foge um pouco do padrão que a gente costuma ter. É isso. Então, se eu sou uma pessoa que eu durmo sempre ali entre 7 e 8 horas, e uma semana eu tô acordando toda vez 3, 4 horas da manhã e não durmo mais. Tá? É um indicador que tem algo acontecendo. Exato. Tá? Porque tá tendo aí um despertar precoce, né? Ou às vezes acorda várias vezes no meio da noite, significa que algo não vai bem. E aí, no caso de depressão, pode ocorrer tanto a insônia quanto a hipersônia. Então, pessoas que podem... Os casos mais frequentes são de insônia, mas pode ter alguns casos de hipersônia. Então, a pessoa dormir muito... 12 horas, 14 horas, né? Passar o dia dormindo, né? Mas os casos de insônia são mais frequentes e já liga esse alerta, né? E aí, uma coisa leva a outra, né? Tanto os sintomas de depressão podem desencadear a insônia, quanto a insônia pode desencadear problemas de humor. Né? Então, é uma via aí bilateral. Né? Sim. Um afeta o outro. Sim. E não é só o sono que
não é só a saúde mental que é impactada pelo sono, a saúde física também. Sim, a Né? saúde física também, né? A gente observa quando algumas pessoas não dormem bem, os níveis de pressão arterial começam a aumentar, né? Então, o sono também regula vários processos no nosso corpo, né? Na saúde mental e saúde física, na saúde cardiovascular, na redução de pressão arterial, de como vai ficar também, né? O nosso apetite. Então, ele regula Sim. alguns hormônios, né, que faz a gente sentir mais saciedade ou não, né? Então, pessoas que dormem pouco, por exemplo, têm mais tendência à obesidade, por exemplo, né? Que vai acordar mais cedo, vai ter a tendência, às vezes, de ir na madrugada, ir para a geladeira, comer algum alimento, e geralmente algum alimento mais calórico, né? Então, de fato, assim, se a gente não dorme bem, não é só a nossa saúde mental, mas a saúde física também como um todo, né? Sim. Se a gente não dorme bem, por exemplo, os níveis de cortisol aumentam. Então, nosso enfrentamento ao estresse também fica mais reduzido, né? A gente sabe que várias doenças estão relacionadas, né, ao estresse, doenças autoimunes, enfim, abre uma porta aí para diversas doenças. Sim, sim. Então, pessoal, observem mais a qualidade do sono de vocês. Esse é um episódio que eu sei que muita gente vai se identificar, doutora Ana Paula. Afinal, como até eu trouxe, né, o recorte, mais de 65% da população brasileira dorme mal. E um outro recorte que até eu busquei, né, desses 65%, a grande maioria são mulheres. Né? Por que nós mulheres, né, temos o problema com o sono? Você poderia trazer um pouco sobre essa questão de gênero? Sim, assim, os padrões de sono acho que tem mais a ver com o estilo de vida, né? As mulheres, né, têm uma tendência de maior sobrecarga, né? Então, mulheres, mães, né, que tem que dar conta do trabalho, da casa, dos filhos e ao mesmo tempo do autocuidado, da estética, né, de estar com a unha feita, o cabelo impecável, né? Então, essas pressões externas, né, que se exige para a mulher, né, para dar conta de tudo. Aspecto vezes, cultural, né, político também. Cultural, político, perfeito, né? Mas principalmente mulheres mães, né? Onde quando o filho acorda, geralmente é a mãe que vai e a privação do acudir, sono, né? doutora? Nossa, a privação de sono na maternidade, né? No puerpério, principalmente ali, né? Sim. Né? Onde o bebê acorda mais vezes, né? Sim. Mas mesmo assim, isso se prolonga, né? Para a infância daquela criança como um todo, né? Porque às vezes a criança fica doente, acorda, né? Então, geralmente, a mãe que tende a ficar mais de perto, né? Mais preocupada, né? Não que o pai não fique, né? Mas a mãe tende não tirando os méritos. Não tirando o mérito dos pais, né? Mas, sim. Mas a mãe, a gente, né, observa, né? Que a mãe adota mais esse cuidado, né? De acordar, né? Então, além de dar conta dessas pressões, né? A prevalência de ansiedade também é maior em mulheres, né? Sim. Se a gente observar essa correlação de ansiedade e de dificuldades no sono, né? É muito ligado, né? Então, pessoas que sentem muita ansiedade tendem a ter mais dificuldades para dormir, né? Porque começa a ter vários pensamentos, né? E esses pensamentos catastróficos, futuristas, né? Acabam surgindo como uma avalanche na hora de dormir. Então, na hora de dormir, vem aquela enxurrada de pensamentos e começa a pensar nas contas, no que tem que fazer e no futuro, o que é que eu vou fazer com isso? E aí começa a não dormir, né? Então, é muito complexo, né? São vários fatores, diversas variáveis aí, onde as mulheres acabam sendo mais afetadas. Sim, sim. Inclusive, gerou até um fator aqui desencadeante pessoal nessa questão mesmo do sono na maternidade, porque cada criança ela tem ali, né, o seu desenvolvimento, e eu vivi muito a privação do sono. Minha filha, ela só aprendeu realmente a dormir bem assim, a noite toda aos 3 anos de idade. Então, do dia que ela nasceu até os 3 anos de idade, o sono era algo que vinha de sorte, né? Dia que dormia e dia que não dormia. Então, o quanto é que isso também, né, desenvolveu ali vários aspectos. Por exemplo, eu notava muito a questão de estar mais sensível,
de estar mais em alerta, né? O nível de estresse era como se eu tivesse que dar conta de tudo, né? E isso, de algum modo, tomava muita energia, roubava toda a Sim. nossa energia e deixava o quê? Mais ansiosa. E aí entrava um outro quesito, que era o comer, né? Sim. Porque se eu não durmo, eu como, né? Se eu não durmo bem, eu vou buscar, de algum modo, outras formas de alimentar e me dar motivação. E aí vai Exato. para a comida. E aí onde entra outras questões relacionadas à própria saúde no todo, tá? Uhum. E aí esse lugar, né, é entender que também vai de períodos, porque nem todo mundo vai ter um suporte, uma rede de apoio, não vai ter esse lugar, né, do bebê que vai dormir a noite toda. É um sonho aí que eu sei de muitas mães, de muitas mulheres, o bebê que durma. Nossa, e muitos pais estão fazendo cursos, né? Como fazer o bebê dormir. Exatamente, algo Que é ótimo impressionante. aprender, mas também tem várias coisas que a gente não pode controlar, né? Que faz Sim. parte ali do período do desenvolvimento, dos saltos de desenvolvimento que aquele bebê vai apresentar, Uhum. né? Então, assim, é algo que faz parte, né, Sim. do ter um filho. Mas você falou aí da questão da comida, né, que as pessoas acabam comendo para compensar, mas também a gente pode falar da cafeína. Opa, maravilha. Do abuso de cafeína, porque não dorme, né, por diversos fatores, né, por ansiedade, por muita cobrança. Sim. E aí, por não dormir pouco, nossa, dormiu 5 horas. E aí, não dormiu o suficiente que realmente o seu corpo precisa. O que você vai fazer durante o dia? Cafeína. Então, vai buscar café. Então, Sim. várias xícaras de café de manhã, de tarde e à noite, porque tem que trabalhar até meia-noite, 1 da manhã. Sim. E aí, para dormir, fica difícil dormir com a cafeína, né? Porque a cafeína age no nosso organismo por até 6 horas, né? Então, o recomendado é a gente parar o café às 4 da tarde, a depender aí do seu nível de sensibilidade. Então, depois disso, à noite, café nem pensar. Então, porque café é uma bebida estimulante. Se eu bebo café, né, e eu sou uma pessoa sensível ao café, vai afetar o meu sono. Há pessoas que digam, mas eu bebo café e não tem problema algum, eu durmo naturalmente. A gente tem uma pequena parcela de pessoas que não é tão afetado, né, pela cafeína. Tem pessoas que podem não ter uma sensibilidade mesmo, e ok. Mas a gente não está falando aí da maioria das pessoas, né? Então, bebidas que contêm estimulante, né? Cafeína, que é o café, a Coca-Cola, né? Energéticos. Nossa. Que muitas pessoas usam durante o dia, né, para tentar dar conta, só que isso acaba prejudicando o sono e aumentando mais ainda a ansiedade, né? Porque como uma bebida energética traz mais euforia, traz mais excitação, então isso também ajuda a jogar uma gasolina na ansiedade. Sim, sim, e isso, gente, de fato é real, né? Eu acho que o café acaba sendo realmente a bebida mais popular, né, no nosso país e talvez no mundo também, não sei, vou ter precisado olhar um recorte assim, mas é a bebida mais popular e isso faz com que o nosso consumo ele também seja alto. No entanto, todo o excesso, ele vem trazer alguns impactos significativos para o nosso bem-estar. E aí entra essa questão do estimular, do te deixar mais aceso, e às vezes traz a ideia, né, não, café não me faz mal nenhum, eu tomo café e não tenho nada. Muita gente também tem a ideia de que preciso tomar o café para me sentir bem, né? A relação do afeto também que o café produz na nossa saúde, né? Até mesmo nos aspectos culturais. Eu vou chamar minha amiga para tomar um cafezinho, né? Com bolo. Eu vou visitar lá minha mãe. O que é que tem na mesa? Aquela mesa, aquele cafezinho. Então acaba entrando muito mais no lugar do afeto. Sim. Mas a gente tem que saber também impor os limites, tentar reduzir o consumo. Eu mesma sou apaixonada pelo café, mas eu tô me reeducando. Eu tô tomando aí 1 xícara por dia. E tô me controlando para isso, porque a vontade de beber mais ao longo do dia é muito grande. E às vezes não é por cansaço, é por vício mesmo já, né? Parece hábito. Que o hábito. Inclusive, na primeira semana que eu decidi isso, foi uma semana onde meu cérebro, ele só pensava em café. Né? Também Tudo não dá era pra ficar café. em abstinência, né? Tudo era café.
Por isso que eu não tirei tudo, né? Eu falei, não, uma xícara, ok, vamos lá, vamos nos reeducar. E nisso a gente tá levando e tá indo super bem. Mas a questão do sono é importante até trazer esse recorte da cafeína para o nosso bem-estar, né? Porque verdadeiramente tem dias e dias, tem dias que a gente precisa do cérebro mais estimulado, né? Sim. E tem dias que não, que isso aí vai impactar no sono, na nossa qualidade mesmo de sono. E é nessa questão do dormir, no sono, né? O sono ele tem várias fases, né? Quantas horas mais ou menos do sono restaurador, daquele sono, seria assim necessário? Quantas horas totais? Totais. Aí vai depender de cada De indivíduo, né? A gente tem vários estágios, né, de sono. É como se a gente entrasse em um tenzinho e entrasse em outro, né? Sim. A gente tem várias fases do sono, né? A gente tem aí o sono REM, né? A vigília, o sono REM. É como se a gente fosse entrando em vários vagões de um trem, né? Mas isso vai depender muito de cada indivíduo, né? Então, quantas horas de sono você precisa para se sentir bem e não sentir cochilo durante o dia? O principal indicador que você não está dormindo bem é chegar ali à tarde, você sentir cochilo, sentir sono para trabalhar. Se você está sentindo sono para trabalhar, significa que seu sono não está indo bem, né? E assim, o não dormir bem pode ser vários fatores, né? A gente está aí falando de saúde mental, pode ser também por alta produtividade, né? Para dar conta. Preocupações. Mas também tem gente que tem apneia obstrutiva do sono e não sabe, por exemplo, né? Que acaba tendo que acaba acordando no meio da noite e acaba tendo uma qualidade de sono muito ruim, né? Então isso vai depender muito de cada indivíduo. Eu acho que esse fator aí de avaliar como é que tá a sua produtividade no dia, tá conseguindo manter a atenção, tá conseguindo se manter o dia todo sem a necessidade de tirar um cochilo, né? Algumas pessoas tendem a tirar um soninho ali, uma siesta, não tem problema. Depois do almoço, ali 20, 30 minutos, é bom para algumas pessoas, né? Mas o ideal, se a gente tivesse que ficar o dia todo trabalhando, será que seria ok? Né? Então essa é a grande questão. O ideal é a gente não precisar dormir durante o dia e que a gente possa dormir plenamente à noite. Sim, que aí a gente consegue, né, chegar no nível do sono restaurador mesmo. Exatamente. Né? No nível do sono ok para a fase que a gente está vivendo também de vida, né? Eu acho legal a gente trazer até mesmo os aspectos, né, do desenvolvimento, do gênero, da alimentação, da rotina, né, da questões mesmo voltada para o dia a dia, porque a gente tem aquele lugar do ser produtivo, e isso pode trazer mais preocupações. Então, por vezes, o cochilo no meio da tarde, ok, desde que não esteja afetando no seu bem-estar, na sua qualidade de vida, na sua rotina. Virou, vamos avaliar. E é um ponto que me veio em mente, né, pensar por onde começar a busca do tratamento para o sono. Quem está lá do outro lado e sente, poxa, eu preciso melhorar o meu sono. Quem que deve buscar, doutora? Bem, quando você perceber que está precisando dormir melhor, você pode buscar qualquer profissional de saúde, né? Esse profissional de saúde que seja, né, faça uma avaliação do sono, pode ser um psicólogo, um psiquiatra, um médico do sono, né? Qualquer profissional pode ser a sua porta de entrada, né, para fazer os devidos encaminhamentos, né? Então, por exemplo, o psicólogo ele vai trabalhar as questões da saúde mental, trabalhar a higiene do sono, a rotina do sono, né? E tentar entender aí o que está prejudicando esse sono, né? Tem pessoas que vão precisar serem encaminhadas para o fono, né? Para trabalhar, né, melhor essa musculatura, para dormir melhor e reduzir casos de apneia. Quem ronca muito, tem gente que vai precisar ir pro otorrino, né? Porque tem questões aí da respiração que podem estar... de septo, muitas coisinhas. Sim, sinusite, que podem estar atrapalhando aí o sono, né? Algumas pessoas vão precisar também de acompanhamento psiquiátrico, né? Para inserir alguma medicação para auxiliar, né? De forma imediata nesse sono também, né? Então, algum profissional de saúde que possa
avaliar, fazer essa avaliação e encaminhar para os profissionais necessários, né? Então, hoje a gente tem um campo, né, chamado da psicologia do sono, né, que ajuda aí a entender melhor como que funciona o sono para as pessoas. Sim, né? sim. Inclusive, o sono também é critérios, né, de diagnóstico, seguindo ali o DSM, que traz muito esse lugar de aspectos voltados para o sono, né, que aí a gente já entra em uma outra seara, que é relacionada aos transtornos do sono. Então, pensar realmente na busca do tratamento, profissionais de saúde que possam estar contribuindo. Eu gosto muito quando tem muitos profissionais realmente, né, psiquiatria, neurociência, neuropsicólogo, neurologista, que trazem aspectos que levam o paciente até mesmo no cunho investigativo, de fazer ali aquele exame da polissonografia, né, de buscar ali investigação sobre os hormônios relacionados ao sono, como é que tá em várias fases da vida. Até porque muitas vezes o paciente ele chega no consultório com a queixa de uma depressão, né? É um cansaço, é um desânimo, não consigo dar conta das coisas, não estou conseguindo produzir as coisas, isso gera frustração. E aí, num processo de avaliação, a gente vai ver que tem muitas coisas. E uma delas é o sono, né? O sono que precisa ser ter dado ali uma atenção, um olhar mais específicos, além de outras questões que vão de cunho emocional, tá? Mas aí a importância de sempre olhar lá a base, né? Exatamente. De tentar entender para diagnosticar, né, e levantar os vários aspectos, né? O que está acontecendo com esse indivíduo que não está dormindo, né? Porque assim, dormir bem não é luxo, né? É importante, é a base da nossa vida, né? Da saúde física e da saúde mental. Então a gente tem que priorizar isso, né? Uma boa cama, um bom colchão, né? Avaliar a temperatura. Então a cama, o quarto, né? Precisa ser um lugar restaurador, né? Onde a gente vai entrar e sair no outro dia renovado para mais um dia, né? Dormir não é perda de tempo, como algumas pessoas acham. Sim. Dormir é fundamental. Sim, é uma necessidade, né? Fisiológica. Exatamente. Assim como você precisa beber água, né? Respirar, é o dormir. Sim. E é válido dizer, né, que você não é robô, você é ser humano e ser humano requer cuidados, tá? Então não adianta ser produtivo demais se vai afetar a sua qualidade de vida e o seu bem-estar. Dormir é uma necessidade fisiológica. E você precisa também aprender a dormir. E muitas vezes a gente aprende por osmose, né? Exato. Deitou, dormiu. Mas às vezes a gente tem que aprender a dormir. Aprender a dormir, porque dormir não é simples. Eu vou ficar no celular até 10 da noite, e vou ficar no computador, e 10h05 eu vou estar dormindo. Não é assim, né? Não é um botão que eu vou ligar liga e desliga. Embora tenha pessoas que são assim. Sim. Embora tenha pessoas que são assim, né, que dormem rápido, né? Essas pessoas que dormem muito rápido, significa que elas são muito cansadas, né? E talvez não estejam dormindo tão bem como elas acham que estão. Sim. Né? Mas geralmente o dormir não é assim, desligar uma luz, né? O dormir exige um preparo, exige principalmente a higiene do sono, né? Sim. Que é, ou seja, não posso ficar no celular e no computador até 11 da noite, né? Se eu preciso dormir às 10, eu preciso desligar pelo menos uma hora antes, né? Desconectar das telas, reduzir a luminosidade, né? Porque a nossa pupila ela é muito sensível à luz. Mas se eu tô com muita luz nos meus olhos, meu cérebro vai entender que, opa, não preciso dormir agora, né? De tentar fazer algum ritual que seu cérebro entenda que você tá na hora de dormir, né? Como tomar um banho quente, escovar os dentes, preparar o seu quarto, a cama, né? Temperatura, né? Tudo isso. Ver a temperatura, tentar desligar as luzes, deixar a luz na penumbra. Se possível, assim, leitura de livro ajuda muito, né? Desconectar e sair, esquecer um pouco, né? Deixar os problemas de lado, deixar as telas. Então, o livro
é uma ferramenta muito boa que eu indico para o dormir, para a higiene do sono, né? Além de evitar cafeína após as 16 horas, evitar exercício físico intenso à noite. Esse é um desafio. Evitar alimentos gordurosos à noite, né? Então, tô ali 9 da noite, vou comer um hambúrguer para dormir, né? Então, isso também dificulta e atrapalha o processo do sono, né? O ideal é à noite comer comidas leves, tentar não beber muita água para dormir, né? Tem gente que bebe, às vezes, meio litro de água para dormir e acorda várias vezes para ir ao banheiro, né? Então, isso também não é legal. O ideal é que você beba bastante água durante o dia, se mantenha hidratado, mas à noite não precisa beber 1 litro de água para dormir. Sim. Né? Sim. Então, essas são algumas medidas que ajudam, né, na higiene do sono, para que as pessoas possam se preparar para dormir. Assim como a gente se prepara para sair para o trabalho, se prepara para uma viagem, fazendo as malas, a gente também precisa se preparar para dormir. Ter o nosso ritualzinho ali do sono. E isso faz com que o nosso cérebro, ele entenda, né, que é o momento de desacelerar, que é o momento de repousar, de realmente entrar naquele contexto de restaurar mesmo, né, para um próximo dia, para iniciar um novo dia. Isso é algo importante da gente trazer, né? As pessoas precisam aprender a dormir. A gente vem pautado muito sobre saúde mental, né? Todo lugar hoje a gente escuta falar sobre saúde mental. A gente tem quebrado muito o estigma, né? Da doença mental, do adoecimento psicológico. Então isso é maravilhoso. Sim. E um ponto que a gente pode reforçar para o tratamento, até mesmo das questões psicológicas, é começar pelo básico, né? Pela base. Olha a sua rotina, melhore a qualidade do seu sono, tenha bons hábitos, né? A gente sabe disso, todo mundo sabe, né? Que a gente precisa ter bons hábitos para ter uma vida saudável, significativa. Mas por que é tão difícil, né, para a gente manter esses hábitos hoje? E aí um ponto que me veio, né, dentro desse processo é entender a mudança no comportamento do dormir, né? Você nota, doutora, essa mudança no comportamento do sono nas últimas décadas? Sim, aí a gente olha, faz uma retrospectiva, né? Antigamente não tinha celular, internet, né? TV. Se a gente for olhar para as pessoas que viviam na zona rural, né? Dormia com as galinhas. Isso, dormia com as galinhas, né? Nem tinha televisão, nem tinha TV, né? Então as pessoas dormiam à noite, ali à luz de velas, jantava à luz de velas e ia dormir logo em seguida. Hoje a gente tem observado uma mudança de padrão de sono, né? Então, a média do sono hoje está sendo de 6 horas. Não porque está sendo recomendado, mas porque a alta produtividade, a alta demanda, né? As pessoas estão tentando encaixar várias atividades ao longo do dia, e mesmo assim não dá tempo. Então, estão dormindo menos, sacrificando o sono, né? Para poder dar conta de tudo. Então, hoje o padrão de sono diminuiu muito por conta do excesso de telas, alta produtividade e por conta desse contexto, né? Então a gente nota aí o maior risco de adoecimento, né, mental das pessoas, e também isso buscam um remédio para dormir e um remédio para acordar, né? Como se fossem pílulas mágicas, né, para poder dormir. E assim, essa conta não fecha, né? A consequência um dia vai chegar, né? Se é que não já chegou. Sim. Né? Porque a conta não bate. E aí as pessoas chegam nos consultórios depois de estarem vários anos, né, assim, usando medicação por conta própria para poder dormir, né, e abusando de cafeína durante o dia. E assim, se a gente não mudar o estilo de vida, não mudar os padrões, né, de trabalho, de sono, a saúde mental e física não vai ficar bem. Não tem corpo que sustente, né? Não tem, exatamente. Sim, sim. E a importância do autocuidado, né? A importância do autoconhecimento, de se perceber mais, de se conhecer e de entender que é muito sobre a gente também se priorizar e se oportunizar. Muitas vezes a gente não sabe como fazer isso acontecer, e é aí que a gente encontra profissionais qualificados que podem nos ajudar e contribuir
com nossa melhoria, né? Com o nosso bem-estar. A doutora Ana Paula já trouxe aí algumas estratégias, a higiene do sono, melhorar o ambiente, preparar mesmo, né? O corpo e a mente para o processo de dormir, tomar um banho. Isso tudo ajuda ao desacelerar e fazer com que você melhore. E aí eu também tenho uma outra estratégia, né, que eu acho bem legal, que é baseado na Mindfulness, né, trazer a questão da atenção plena, de parar ali um pouquinho, de fazer um processo mesmo meditativo, de focar a sua atenção em apenas um pensamento, né, em um pensamento que seja leve, tranquilo, um pensamento que te traga paz. Isso pode trazer para você a sensação, né, de conforto. E aí, junto com ele, uma respiração, um exercício de respiração. Hoje todo mundo tem acesso, né, a muitas coisas, inclusive no episódio passado, doutora, que a gente falou sobre inteligência artificial, trazendo até os aspectos de como a inteligência artificial ela pode contribuir para a nossa saúde mental. Não no sentido de substituir um profissional de saúde mental, porque isso nunca vai acontecer, mas de nos dar ferramentas que podem ajudar, né, nesse processo, de ouvir uma meditação guiada, de buscar ali formas de melhorar a nossa rotina, a nossa qualidade de sono. Então, tudo isso facilita muito o nosso processo, né, para o nosso bem-estar. Você gostaria de trazer alguma outra estratégia? Com certeza, né? Você falou do mindfulness, que é muito importante, né? A atenção plena, estar atento ao momento presente, ajuda a gente a desconectar, principalmente de pensamentos ou do passado ou do futuro, né? Que ainda não aconteceram. Então, atividades, né, do banho, um banho consciente, né, passar o sabonete antes de dormir, são atividades que ajudam a regular, né, e ajudam a se concentrar no momento presente, né. Uma outra coisa é tentar manter exercício físico regular, né, isso também ajuda, né, no processo do sono, né, então o exercício físico ajuda a regular muito, né, o nosso ciclo. Sim. Outra dica bem importante é tentar manter horários regulares de dormir e acordar. Se eu durmo um dia 10 da noite, outro dia eu vou dormir 1 da manhã, outro dia um dia eu acordo 6 da manhã, um dia eu acordo 8, um dia eu vou acordar 10 da manhã, fim de semana eu vou acordar meio-dia então. Sim. Isso costuma a desregular o ciclo circadiano. Então a gente tem ali nosso reloginho biológico. Sim. Né? Então não é porque é fim de semana que eu vou acordar meio-dia. Né? Então muitas pessoas têm o hábito de recuperar no fim de semana e acabam dormindo super tarde. E chega no domingo, acorda meio-dia. E pra dormir no domingo, vai assistir sono cedo pra poder acordar na segunda-feira? Não vai. Então, uma dica preciosa é tentar manter horários parecidos. De dormir e de acordar. Mais ou menos ali numa faixa de horário. Uma rotina mesmo. Lógico que tem dias e dias, né? Um dia que vai ter um evento, que vai... claro. Ok, né? Isso é pautado como... Tá perdoado, que tiver um evento pra ir, uma festa, né? Sim, okay. Carnaval, né? Às vezes 7 dias seguidos. Tranquilo. Mas que isso não faça de uma rotina, né? Sim. Assim, algo frequente e por conta própria. Hoje eu vou dormir 2 da manhã porque eu quero maratonar uma série na Netflix. Então, e muitas vezes é fuga, né? A gente vai indo aí, entrando em outros aspectos, muitos voltados para os aspectos psicológicos. Então, pessoal, notem vocês, né, os sintomas, cansaço em excesso, mal-estar, aspectos voltados para a rotina mesmo. E você perceber que, não tô dormindo legal, tô dormindo aqui 3 horas, tô acordando com frequência, tô tendo muita insônia, meus pensamentos à hora de dormir, eles ficam mais acelerados, né? Uma queixa recorrente, pensamentos intrusivos, pensamentos que podem trazer diversos níveis aí de distorções cognitivas. Então, de algum modo, o sono e a falta dele sempre vai ser um sinal ali de alerta para qualquer tipo de adoecimento físico ou psicológico. Esse episódio está chegando ao fim. Passou muito rápido. Eu acho que sono é um tema que a gente vai mergulhar em várias esferas da nossa vida, porque sono é uma necessidade. E eu sei quantas pessoas precisam aprender a dormir e quanto o sono é importante, né? Até mesmo dentro do processo terapêutico, para quem já faz o acompanhamento, para quem ainda não faz, né? Então, eu vejo que vai dar bons frutos e com certeza voltaremos a falar sobre sono em um outro momento. Será um prazer falar sobre sono, algo que é tão importante para a nossa vida, né? Sim. E a gente precisa cuidar de algo tão precioso na nossa vida. Sim, sim.
Temos aqui uma lembrancinha, doutora, para você, que são biscoitinhos, sabor de vó, biscoitos amanteigados. Legal. Sabor de Vó é nossa Andresa. parceira aqui no podcast Além das Que Sessões. ótimo, e sempre obrigada. trazendo sabores para a nossa mesa do nosso podcast. Então, você querendo aí fazer encomendas, vou deixar aqui na descrição o contato para o Sabor de Vó, biscoitos amanteigados, tá? Um prazer. Muito Obrigada pelo obrigada. convite, Andresa. Foi um bate-papo muito leve, muito legal e que venham os próximas conversas sobre o assunto. Obrigada. Sim, com certeza. Eu estou muito feliz por você ter aceito e participado desse momento tão especial pra gente, tá? O Além das Sessões fica por aqui. Se você curtiu, se você gostou de estar conosco nesse episódio e deseja saber mais sobre o sono, nos acompanhe nas redes sociais. Tanto eu, andressacarneiro.pice, quanto a doutora Ana Paula. Qual é o seu Instagram, doutora? Doutora Ana Paula Nunes. Nos acompanhe, que com certeza estaremos aí compartilhando muitas coisas. Inclusive, teve a Semana do Sono recentemente. Então, se você tem interesse em saber, siga a doutora para saber mais, tá? Nos vemos em breve. Um abraço.